Bom dia, nono ano. Essa é a nossa correção da meta 14, da página 94 até a página 101. Exercício número 2, página 94. O João Grilo usa um eufemismo para a palavra defecar. Identifique-o e explique o raciocínio do personagem ao empregar esse termo. Bom, o termo é descome e o João Grilo emprega esse verbo para indicar que o gato come ao contrário, ou seja, ele defeca. O trecho lido, que vocês leram, do Alto da Compadecida, apresenta diversas situações com humor. Cite alguns exemplos, eu estou citando alguns, você pode ter selecionado outros. Em diversos momentos do texto, por exemplo, são mostradas as atitudes de esperteza do João Grilo, que tenta trapacear e enganar a mulher do padeiro, dizendo que o gato descomia dinheiro, por exemplo. Assim, esse jeito do personagem é caracterizado como ele é caracterizado e também como as situações são apresentadas de forma exagerada, ajudam a construir um efeito de humor. Saio da página 94, vou para a página 95 e ele te diz o seguinte: qual é a função do texto dramático? Orientar a encenação de uma peça de teatro. Então, o texto dramático orienta a encenação de uma peça de teatro. Ao ser encenado, quem é o interlocutor de um texto dramático? Bom, o público é a plateia. Nos contos apresentados na unidade 1, a história é apresentada pelo narrador e no texto dramático, de que forma o enredo é construído? Bom, aqui o enredo é construído por meio de diálogos, ou seja, pelos turnos de fala dos personagens das rubricas que orientam as ações. De que forma o leitor identifica quais personagens falam no texto dramático? Antes da fala de cada um dos personagens aparece o nome, certo? As informações ou informações que indicam o personagem, certo? Esses elementos, como por exemplo, João Grilo, e daí depois tem a fala do João Grilo. Esses elementos são empregados para indicar de quem é a fala. Aqui ele pede para você ler as duas rúbricas. A que diz: Chicó faz uma saudação à mulher que vem entrando com 2 pacotinhos de dinheiro e sai. E B, sai contentíssima. Como as rúbricas são grafadas no texto teatral lido e com que objetivo elas são escritas dessa forma? Bom, nesse texto elas estão escritas em itálico para se diferenciar dos turnos de fala que indicam o diálogo entre os personagens. O que as rúbricas acima indicam? Bom, no trecho A, indica a forma como o Chicó age e a quem ele está se dirigindo, que é a mulher, certo? Mostra ainda a ação da mulher. Já no B, a rubrica indica o sentimento e a ação da personagem. Saio da página 95, página 96. Te dá um trecho ali do Bem Amado, do Dias Gomes, pede para você sublinhar as rubricas que aparecem no trecho. A rubrica vai aparecer aqui em cima, o Dorico entra suando por todos os poros, aqui também, ao verem o Dorico, o Mestre Ambrósio e o Iselão, esses são os trechos que você tinha que sublinhar. Além de indicar a ação dos personagens, que outras funções as rubricas em cima indicam? Bom, a primeira está indicando como o ator deve entrar em cena, suando, e qual será o seu figurino durante a representação. Além disso, está indicando uma descrição física do personagem principal e revela algumas de suas características psicológicas. Já a segunda orienta o que os atores devem fazer durante a cena. Na letra C, pede para você identificar no trecho exemplos de marcas de oralidade e explicar o efeito que elas garantem na fala dos personagens. A gente tem pra e pro. Essas marcas aproximam a fala dos personagens da fala do dia a dia. Página 97 te pergunta o seguinte. Primeira pergunta lá, número 7, você tem que observar a cena e qual é a sensação que essa cena causa para você. Resposta é pessoal, cada um vai escrever a sua resposta de acordo com o que você observa. Agora, olhando atentamente, indica o que você está vendo. Os personagens são 2 mulheres, o cenário é um poço escuro cercado por 2 escadas, há um balde amarrado por uma corda, as vestimentas são roupas pretas, a ação, as mulheres interagem com a água do poço, como se estivessem em busca da água, e a emoção, bom, resposta pessoal, desespero, medo, cada um vai fazer a sua resposta. Agora, com base no levantamento que você fez na alternativa anterior, crie uma rubrica que pode ter sido escrita para nortear a produção dessa cena.
Você vai criar a sua sugestão de resposta. 2 mulheres estão em um poço escuro, cercado por 2 escadas, ainda um balde amarrado por uma corda. As personagens desesperadas disputam a água. Essa é uma sugestão que você pode ter feito de forma diferente. Página 98, você vai ler aqui um trechinho do Memórias Póstumas de Brás Cubas, certo? E aí ele te fala o seguinte: leia o trecho do romance Memórias Póstumas de Brás Cubas, em que o personagem conta sobre a sua morte. Depois faça uma adaptação desse trecho para o teatro. Para isso você precisará fazer o texto dramático da cena. Reescreva então o trecho e faça as adequações necessárias. Vai ficar mais ou menos assim. Brás Cubas. Expirei às 2 horas da tarde de uma sexta-feira do mês de agosto de 1869. Na minha bela chácara de Catumbi, tinha 64 anos. Por quê? Você fez essa anotação de Brás Cubas para dizer aí que é ele que está falando. 11 amigos, repete Brás Cubas com tom irônico. E aí, você vai descrever? Não vou ler inteirinho, porque isso também cada um vai fazer do seu jeito, aqui é uma sugestão, mas é transformar isso com marcação, como se fosse uma peça de teatro. Qual seria a marcação? Como seria esse diálogo, certo? Vou para a página 100, então, que vai te dizer o seguinte: o texto dramático pode apresentar algumas subdivisões, o ato, o quadro e a cena. O ato é cada uma das partes em que se divide a peça, assim como um livro é dividido em capítulos, uma peça teatral divide em ato. O quadro é a subdivisão de um ato, troca de cenário, e a cena é uma unidade de ação marcada pela entrada e saída dos atores, podendo haver ou não mudança de cenário. E quais dessas subdivisões aparecem indicadas no trecho da página? Bom, vai aparecer indicação de ato e de cena. A B, explique a diferença entre as informações que são trazidas nas rubricas apresentadas após a marcação dessas subdivisões. Bom, a rubrica apresentada após a marcação do ato esclarece o espaço onde se passará a cena. Já a rubrica apresentada após a indicação da cena, vai esclarecer quem são os personagens que participam daquela cena específica. Letra C, explique o efeito de sentido da repetição da vogal E na palavra em destaque, eram pretas e deste tamanho. Bom, a repetição foi empregada para enfatizar o tamanho da ratazana. A letra D, você tinha que reler o texto e explicar o emprego das aspas. E as aspas indicam que, apesar de essa ser a fala do prefeito, ele estava lendo a carta de outra pessoa, certo? Aí a página 101, na verdade, ela já está feita lá no vídeo da semana, certo? Que seria preencher aqui essas explicações. Por hoje é isso, beijo grande e até a próxima aula.